Ótima noite, povo de Deus. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo sobre oração. Como é que nós devemos orar? Então, assim como os discípulos fizeram e pediram ao Senhor Jesus, ensina-nos a orar, nós estamos fazendo aqui também. Então, esse, esses estudos que estamos fazendo têm o intuito de que nós oremos de modo mais correto diante do Senhor, para que as nossas orações surtam verdadeiramente efeito, para que as nossas orações possam verdadeiramente serem aceitas pelo nosso Pai, não é? Pois bem, nós iniciamos falando sobre alguns descompassos com respeito às nossas orações, modo de visão que nós temos, que não é correto diante do Senhor, e mesmo assim nós oramos. Nós falamos sobre a certeza que nós precisamos ter que as nossas orações serão respondidas com sim ou não. Nós precisamos ouvir essas orações e testemunharmos disso, porque o nosso amor pelo Senhor verdadeiramente crescerá à medida que nós entendermos que temos um relacionamento com Ele e desfrutarmos desse relacionamento. É só assim que o amor cresce, que o amor acontece. Através de relacionamento. E se nós falarmos com alguém e ele não nos responder, ou se nós não o ouvirmos falar, então não há relacionamento. E esse nosso relacionamento é através da oração. O Senhor tem dado a graça e eu dei vários pontos em que os irmãos devem estar atentos quando forem orar. Pergunta: os irmãos estão atentos a esses pontos? Pegue pelo menos o título de cada uma das palavras e observe se você está atentando para esses pontos ou se a sua oração ainda continua aquela automática, aquela sem muito sentido, aquela sem prestar muita atenção, aquela voltada para si mesmo, aquela ali na correria enquanto está dirigindo. Avalie isso, irmãos. E estamos sabendo que nós não podemos, as nossas orações não podem ser assim. Aprenderemos mais um ponto hoje. Uai, que soleira, né? Aprenderemos mais um ponto hoje. Em Lucas, capítulo 11. Oremos. Pai de amor, Pai santo, estamos diante do Senhor para engrandecermos o Teu nome, para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito, para agradecermos por cada ensinamento que o Senhor tem nos dado. Pai Santo, o Senhor tem nos ensinado a orar. E nós te pedimos que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos que a palavra do Senhor nos traz. Senhor, não permita que sejamos como aquele que se olha no espelho e muito brevemente já não lembra mais da sua própria aparência. Mas, Pai Santo, em nome de Jesus, que nós possamos nos relacionar verdadeiramente com o Senhor como Pai, que nós possamos estar envolvidos verdadeiramente com os negócios do Senhor, os negócios do nosso Pai, que nós possamos buscar amar aquilo que o Senhor ama, os valores do Senhor, que nós possamos orar em consonância com os valores que o Senhor tem. Pai Santo, em nome de Jesus, que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor, que nós possamos amar ao Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, revele-se a nós essa noite, em nome de Jesus. Amém.
Então vamos lá. Lucas, capítulo 11, versos 5 a 9. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos estão comigo, também já estão deitados. Não posso levantar para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aqui é uma lição sobre oração. Verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é pai? Certo? Nós já falamos sobre esse texto anteriormente. Agora nós estamos voltando um pouquinho para entendermos melhor o texto anterior. Então vamos lá. Aqui nós temos algumas lições preciosas. Como nós acabamos de ver, é um amigo recebendo um amigo necessitado de viagem, indo a um outro amigo que já está deitado, já está dormindo, à meia-noite. E ele está insistindo para que ele faça essa doação, para que ele se levante da sua cama e vá lá e pegue os pães e dê a ele, não para ele, mas para o seu amigo necessitado que está em viagem. Tá claro? Aí nós já começamos a entender. A oração, irmãos, não pode ser só para nós, por nós. A oração que Deus ouve, a oração que Deus quer, a oração onde você pode importunar a Deus, não é o que nós vimos aqui? Esse amigo, se ele não te der por causa da sua amizade para com ele, ele te dará tudo quanto necessitais por causa da importunação. E essa importunação aqui, irmãos, não é uma importunação para si mesmo. É uma importunação para que esse amigo se levante e traga pão para suprir a necessidade de outra pessoa. Então, nós acabamos de ver que é absolutamente importante que nós possamos estar orando por outras pessoas, observando, analisando, sabendo a necessidade de outras pessoas e, se necessário, importunarmos a Deus para que o outro receba a bênção, o outro tenha suas necessidades atendidas. Irmãos, nós precisamos fazer isso. No seu momento de oração, quando você se fecha com o Senhor, não pode ser um momento egoísta. É claro que você pode pedir as suas coisas, é claro que você pode agradecer, colocar as suas coisas diante do Senhor, mas é muito importante que você conheça as pessoas, que você saiba a necessidade das pessoas e que você ore para as pessoas. Não é isso? Vamos continuar aqui então. Nós somos, irmãos, amigos de Deus. E com base nisso, nós vamos a Ele
provando sermos amigos dos necessitados. Então, nós vamos a Deus deixando claro, levando a necessidade de outra pessoa. E nós provamos então sermos amigos dos necessitados, como está nesse versículo aqui. Esse amigo estava chegando de viagem e não tinha alimentação. Aqui nós temos um ponto muito importante, que é esse senhor que estava lá na porta do seu amigo, batendo e pedindo que ele abrisse a porta e lhe desse os pães, ele está se expondo. Ele está deixando claro que ele não tem como suprir esse amigo que está chegando. Então, irmãos, isso precisa ficar claro para Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Sabe, irmãos, quantas dificuldades e quantas pessoas se aproximam de nós, se aproximam de você, e você sabe, ou pelo menos deveria saber, que você não tem condição de ajudá-lo. Por exemplo, o parente de alguém faleceu. O que você precisa fazer? Você precisa ter a consciência, assim como disse C.S. Lewis, que você não conseguirá levar real conforto a essas pessoas que perderam esse ente querido. Você precisa chegar nesse Senhor, nesse Deus, nesse amigo e falar: abra a porta para mim e me dê um modo, me dê uma direção, me dê suprimento para que eu possa consolar a família, seja de que maneira for, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. E você reconhece que você não tem com que suprir aquela necessidade. E se necessário, você importuna: Senhor, eu preciso. Senhor, é o meu irmão, é a minha tia. Senhor, são as pessoas do meu trabalho. Então nós temos uma dupla, um duplo reconhecimento aqui. Reconhecimento de que em muitas e muitas ações nós não temos o poder e nós precisamos ir atrás de quem tem. E esse ponto de irmos atrás de Deus e, se necessário, importunarmos, falarmos, insistirmos verdadeiramente. A nossa amizade com Deus, irmãos, está atrelada à nossa amizade com os outros. Tanto que a Bíblia nos diz que a verdadeira religião está em visitar os órfãos, cuidar das viúvas. A verdadeira religião, irmãos, observe que não é de você para com Deus. Como eu respondi um comentário hoje que fizeram lá no nosso canal. O comentário era assim, mais ou menos assim: eu não acredito que... eu fico boba de ver as pessoas se preocupando umas com as outras. Se preocupando se a outra está na igreja certa, se preocupando com a salvação do outro, se preocupando em instruir o outro. Cada um dará conta de si a Deus. Cada um olhe para si mesmo e siga a igreja que quiser. E o teor do comentário era mais ou menos esse. O que eu estou demonstrando para os irmãos? Que esse comentário está errado. Não é assim. Cada cristão cuida do seu próprio umbigo. É claro que não. O Senhor nos deixa claro que nós devemos orar por todos, nós devemos levar conhecimento, nós devemos admoestar, nós devemos consolar, nós devemos cuidar, ensinar os outros como cooperadores do Espírito Santo. Só porque nós estamos vivendo um momento, irmãos, que isso aqui, de você fazer um esforço, de você receber um amigo viajante necessitado na sua casa, e você sair da sua própria casa e ir atrás daquele outro amigo que tem,
verdadeiramente que tem recurso para você, não para você, mas um recurso para você pegar e passar para o amigo necessitado. Irmãos, isso está muito resumido nos nossos dias. Isso está muito pequeno nos nossos dias. O nosso pensamento, muitas vezes, nem passa por esse lugar. Nós não conseguimos nem raciocinar nesses termos. No domingo agora eu contei sobre uma criança que estava no hospital e a mãe abandonou essa criança. E eu falando lá com os irmãos, disse, olha, minha família teria condição de ir lá e resgatar essa criança para ficar conosco. Mas nós não o faremos. Por quê? Não porque o nosso pensamento não capta essas nuances. Essa criança é um amigo necessitado que está em viagem. Ele está aqui na mesma viagem que a gente. Não é? Mas por que eu não irei ajudá-lo com o máximo que eu posso? É claro que a ajuda da oração, enfim, algumas outras, mas fazendo o meu melhor. Porque, de alguma maneira, construiu-se a mentalidade de que nós somos responsáveis por nós mesmos, se vira, ema, cada um com seus problemas, não é? Não é uma coisa assim que nós estamos vivendo? Irmãos, não é. A vida cristã não é isso. A vida cristã é caracterizada por um ajuntamento de pessoas que se ajudam, que cooperam umas com as outras, que entendem, que buscam entender, que buscam suprir as necessidades uns dos outros. E tudo isso começa na oração, para que possa haver uma mudança na nossa mentalidade. Então, irmãos, acima disso aqui ser o modo de orar, é também um dos objetivos das nossas orações. Nós precisamos orar, Senhor, me dá interesse pela necessidade dos outros, me dá interesse pela necessidade dos meus até. Tem um cântico que fala, eu me prostro aos teus pés e tu me mostra quem tu és. E o refrão é, pois tu és o Deus dos quebrantados, amigo dos fracos, que lava os pés dos cansados e acolhe aqueles que precisam. E eu quero ser como tu és, ter esse coração, ter essa motivação em mim. Tu és o Deus dos humildes, tu és o humilde rei. Então, esse cântico, irmãos, precisa falar forte aos nossos corações, porque é de um lindo e enorme ensinamento. Contrapondo, ou melhor dizendo, isso que eu estou dizendo, uma vez eu falei para um casal de jovens, olha, seus pais estão ficando velhos e seria importante que vocês estivessem próximos e tal. Sabe, assim, eles, jovens assim, não é 18 anos não, sabe? Perante 30. Eles fizeram uma cara assim, o que eu tenho a ver com isso? Assim, muito escandalizados, assim, o que eu tenho a ver com isso? Então, irmãos, essas pessoas orando, é claro que a oração é totalmente ensimesmada e não cumpre esse quesito aqui. Elas nem conseguem ver isso aqui existe. A necessidade de um amigo. Deus suprir essa necessidade, irmos até Deus para que Deus possa suprir essa necessidade. Então, irmãos, nós devemos nos doar para que possamos receber bênçãos. Quando nós oramos, olha que riqueza, irmãos, medita nisso. Quando nós oramos pelos outros, nós podemos ter a certeza, nós podemos contar com a força e podemos contar com as bênçãos e com as respostas, orando para os outros. Olha o que o texto nos diz, nós acabamos de ler, não foi? Vamos lá.
Vamos ler novamente. Disse-lhes ainda Jesus: Quem dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a oferecer. E o outro responde lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te doar. Olha o que Jesus diz. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ele lhe dará tudo o que tiver necessidade. É tudo que o seu amigo tem necessidade? Também. Mas tudo o que tiver, o que você tiver necessidade. Mas essa necessidade, ela perpassa por você. Você se torna um condutor de bênção. E aí, olha, pois, vos digo, pedir e dar-se-vos-á. Que tipo de pedido, irmãos? Irmãos, tá aqui o pedido de um amigo para a necessidade de outro amigo. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. É isso. Então, irmãos, nós precisamos, para ontem, de estabelecermos horário, estabelecermos dentro das nossas orações a intercessão pela necessidade dos outros. É um movimento para fora. É muito rico, irmãos, porque esse amigo, irmãos, guarda isso, por favor, em nome de Jesus. Esse amigo que foi importunar o outro meia-noite, ele está encarregado, ele está com o encargo verdadeiro de ajudar esse que está viajando. Esse que está viajando e que tem necessidade. Em que medida, irmãos, em que medida você está deveras preocupado, deveras buscando ao Senhor para suprir a necessidade quanto à saúde familiar de algum amigo seu, de algum amigo necessitado? Em que medida nós estamos trabalhando e decididos a buscar, a bater, a pedir, dar-se, usar, buscar, achar e bater, para suprir a necessidade também de outro. Em que medida nós estamos animados em fazer isso? Em que medida isso toca os nossos corações? Precisamos orar ao Senhor, porque esse amigo aqui, ele está decidido a ajudar esse amigo que está em viagem, que está vindo. Ele tem esse encargo. Se, irmãos, se nós tivermos verdadeiramente esse encargo, então nós teremos as riquezas de Cristo à nossa disposição. Olha, verso 8, digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia lhe o fará pela importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, tudo o que tiver necessidade para o seu amigo, isso fala das riquezas de Cristo, que está relacionada à nossa disposição real, à nossa preocupação real em solucionarmos o problema dos outros, assim como Cristo fez com os nossos problemas. Todos eles, o Senhor Jesus fez assim. O Senhor Jesus orava com total interesse em sanar os nossos problemas. Então ele podia desfrutar de todas as riquezas de Deus Pai. Ele operava milagres. Nossa, isso é um poder muito exótico, isso é um poder muito fantástico. Operar milagres, fazer multiplicação de pães, multiplicação de peixes. Nossa, isso é um poder muito
Mas perceba que todo esse poder tem uma função, uma direção, que é solucionar o problema dos outros. Solucionar o problema dos outros. Lembra lá as bodas, onde acaba o vinho? E o que ele fez ali? Ele soluciona o problema do outro. Então, pegue os milagres de Jesus aí, irmãos. Jesus no barco com os discípulos, ele soluciona o problema do outro. Então, ele tem a resposta das suas orações, ele tem à disposição de si os poderes de Deus. Em João capítulo 15, verso 15, o Senhor diz que já não nos chama servo, mas nos chama amigo. Porque o servo não sabe o que passa pela cabeça do seu senhor, mas o amigo sim. Então, irmãos, nós entendemos com muito maior clareza agora essa relação que nós devemos ter com a necessidade dos outros. Observe isso, irmãos. A relação pai e filho, ela está na base da obrigação, não é? O filho, ele obedece e cala a boca, pronto, né? Na amizade, irmãos, essa relação já é uma relação muito diferente. É uma relação de companheirismo, uma relação de amor pela causa, uma relação de afinidade, de caráter, de simpatia. Então, nós precisamos provar a Deus, deixar claro para Deus que nós somos amigos dos necessitados. Nós devemos ir a Deus com seriedade e com interesse verdadeiro de suprir a necessidade dos necessitados, voltados para outros. E assim nós seremos amigos de Deus. A Bíblia diz que sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Queremos ser amigos de Deus? Devemos fazer o que Ele manda. E nós estamos vendo aqui hoje que Ele nos manda trabalharmos os nossos corações para que possamos ver conforme Deus vê e depois orarmos de modo correto. Que seja um dos motivos da nossa oração olharmos, termos interesse pela necessidade dos outros. E o segundo é orarmos de fato pela necessidade dos outros. Se eu peço aos outros, se eu peço a Deus a outros, se eu peço a Deus para outros e fico esperando primeiro Deus me enriquecer, primeiro aquilo não fazer diferença na minha vida, eu não estou sendo amigo de Deus, eu não estou agindo corretamente. Porque se primeiro, para eu te ajudar, ajudar contente, irmão, ajudar de verdade, ajudar com interesse mesmo, de ver a sua necessidade suprida. A necessidade do outro suprida. Só depois que a minha necessidade, ou nem seja minhas necessidades, até os meus caprichos sejam supridos, depois que Deus me der a casa X, o carro X, e eu tiver bem, eu tiver tantos mil na conta, aí sim, aí eu vou, sabe, eu vou virar um grande obreiro, porque eu vou começar a trabalhar, vou levar a palavra de Deus, vou ensinar, eu vou orar, vou me preocupar com a necessidade dos outros, depois que eu estiver absolutamente repleto, cheio. Irmãos, não. Mas os irmãos perceberam que muitos de nós pensam assim, muitos de nós agem assim, muitas lideranças, muitos pastores agem dessa maneira. E eles vão se tornando repletos, e quanto mais repletos, mais cheios e mais ricos e mais cheios de conhecimento. Irmãos, isso se aplica a todas as áreas, tá bom?
Quantas vezes, aspecto prático aqui, quantas vezes alguém precisa de ajuda com respeito à resolução de um problema e não tem nada a ver com a coisa financeira, tem a ver com o aspecto espiritual, tem a ver com o aspecto intelectual. Tem uma coisa que eu preciso saber, mas eu não sei. Aí o que, que nós fazemos? Vamos aos pés do Senhor. Irmos aos pés do Senhor não é meramente uma oração. Aqui nós não estamos vendo uma mera oração, um mero pedido. Nós estamos vendo a parte prática, não é? Ele vai pegar os pães e doar ao outro, e passar para o outro, porque é a necessidade do outro. Então nós vamos atrás e compramos livros, e buscamos entender, e buscamos suprir a necessidade do outro. Ainda que nós não tenhamos o conhecimento, nós trabalhamos e vamos aos pés do Senhor e pegamos esse conhecimento e passamos a outro. Oramos e jejuamos para que Deus possa abençoar a outros. Então, irmãos, nós precisamos ter isso claro. E nós precisamos agir dessa maneira. Nem sempre, irmãos, voltando um pouquinho, desculpa. Nem sempre as orações são respondidas de imediato. Como nós estamos vendo aqui. Nem sempre vai ser respondido de imediato. Ele não chamou lá e bateu e o seu amigo, que tinha os 3 pães, com muita presteza levou os 3 pães para ele. Não foi assim. Não é? Então ele fica ali falando, num primeiro momento, justificadamente, o amigo que tem a condição fala, não posso, estou ocupado agora, estou dormindo, não tem condição. Mas aí, de levar esse mantimento para você agora. Mas aí coube a esse amigo, que tinha o amigo necessitado, fazer esforço e, se necessário, importunar. Continuar a importunar em nome do outro. Bater, abrir-se-vos-á. Muitos de nós utilizamos isso meramente para nós. Nem sabe o que tem escrito antes. Pergunta, você sabia que o que estava escrito antes é a parábola do amigo? Antes de, por isso, vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por isso o que, irmãos? Por isso é o texto anterior. Portanto, por isso o que? Por isso é o que foi dito antes. Não é? Então, sabe, irmãos, estejamos atentos a isso. Muitas vezes a resposta não será rápida e vai caber a nós, se necessário, importunarmos a Deus. É claro, isso é uma analogia, tá bom? Analogia é um conjunto de semelhanças e diferenças, tá? E é um modo do Senhor nos ensinar as coisas. Nosso horário já foi, né? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que sejamos instrumentos nas tuas mãos, Senhor, para servirmos a outros. Pai, acabamos de ler o texto, de entendermos com maior clareza o texto, que fala pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. E ele está relacionado, intimamente relacionado, ele é uma consequência de sermos amigos, assim como o Senhor foi, amigos que buscam em outro amigo que tenha a condição de suprir a necessidade, aquilo que o nosso amigo necessitado tem de necessidade. Acabamos de entender o texto. Senhor, ajuda-nos. Eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Pai, dá-nos uma noite abençoada. Abençoa os teus filhos. Pai, traga resolução para todos os problemas, todas as dificuldades, todas as confusões
de cada um que está ouvindo aqui agora, familiares, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa verdadeiramente responder às orações com sim, com não. Se nós não temos sabido como orar, que o Senhor possa nos trabalhar, que o Senhor possa nos ensinar, que nós possamos verdadeiramente tomar esses textos para que possamos fazer como convém que seja feita a nossa oração. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado, ótima noite, Deus abençoe e envie esse vídeo a outras pessoas. Percebe? Irmãos, nós não temos sabido orar. Até os textos que nós utilizamos são os textos sem contexto. Então manda para outras pessoas, faça disso o seu ministério. Obrigado, com Deus.